Olá, bom dia a todos. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Jota em Brasília. Queria agradecê-los pela participação. Daremos início ao nosso webinar para discutir os desafios da infraestrutura para o 5G. Este ciclo de debates conta com a parceria do Sind Telebrasil com o Jota. Lembrando que o painel Telebrasil 2020 acontecerá nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. O evento será 100% online e contará com a presença dos maiores expoentes do setor e autoridades de telecomunicação. Hoje vamos debater questões como os principais obstáculos da infraestrutura à implantação dessa tecnologia, onde o Brasil pode liderar e inovar em políticas públicas e a visão das empresas sobre estratégias, desafios e oportunidades. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando assim o nosso público a tomar decisões. Informa a todos que tivemos uma mudança de última hora e que o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Leonardo Euler, e o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, não puderam participar. E em seus lugares participarão Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento e Regulação da Anatel, e Otto Solino, coordenador-geral de Infraestrutura de Banda Larga do Ministério das Comunicações. E nós contamos com a presença ainda do deputado federal Vitor Lippe, do diretor de Regulamentação e Assuntos Institucionais da Oi, Carlos Eduardo Medeiros, do diretor de Engenharia e Operações da Sercontel, Tiago Carneló Caetano, e Leonardo Capdeville, responsável pela área técnica de tecnologia da TIM. Lembrando que os participantes podem fazer perguntas e que esse webinar tem transmissão ao vivo no canal do Jota no YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clique aqui no sininho e se inscreva. Bom dia a todos. Gostaria de começar com uma pergunta ao Nilo Pasquale. É o seguinte, uma das necessidades para fazer o 5G acontecer no Brasil é colocar mais antenas em funcionamento. Hoje, o país tem cerca de apenas 100 mil antenas. Segundo as empresas do setor, o que justifica isso é uma grande burocracia para a instalação por parte das prefeituras, né? Então, eu pergunto, como conciliar a necessidade de ampliação do 5G com as dificuldades de se instalar esses recursos que são tão básicos aí para as redes móveis? E eu gostaria também de um comentário do Otto Solino, que como que o governo federal pode fazer para ajudar a destravar a ampliação da infraestrutura de antenas nos municípios que têm legislações tão restritivas? Por favor, Nilo, você primeiro. Bernardo, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade por estar participando desse evento. Direto à questão, acho que nós temos uma série de dificuldades no Brasil, isso é um fato, para a implantação de infraestrutura. Isso não é um problema apenas para o 5G, né? A gente padece desse problema já para a implantação do 4G. A Anatel tem feito um trabalho constante de visitar assembleias legislativas, inclusive câmaras municipais, para tentar lidar um pouco com essa questão. A União tentou dar um tratamento mais isonômico nisso, na Lei das Antenas, né, em 2014, tentando dar uma diretriz geral de como deveria funcionar o licenciamento de infraestruturas, né, no mobiliário urbano, mobiliário rural. Isso foi muito positivo à época, deu uma direção muito, muito boa. A questão que a gente ainda padece hoje é muitas legislações locais, que são bastante restritivas no sentido de permitir a instalação de infraestrutura. A gente teve grandes avanços em vários municípios, com certeza. O Distrito Federal é um caso recente de uma nova legislação muito positiva nesse sentido. Porto Alegre, há um tempo já mais passado, passou uma legislação muito positiva nesse sentido também. São Paulo está em discussões com relação a isso, mas a gente tem 5.570 municípios no Brasil, temos legislações muito diferentes. Então, isso causa uma dificuldade para conseguir o licenciamento para instalar a infraestrutura da rede móvel, o que traz um gravame adicional para o 5G, é que o 5G vai precisar de um adensamento muito maior de infraestrutura. O que é isso? A gente vai ter que colocar mais infraestrutura mais perto uma da outra, né? Então, a gente não está mais falando apenas de
torres dessas mais tradicionais que a gente conhece, mesmo que seja em cima de prédios ou aqueles mastros, esse tipo de coisa. A gente está falando de colocar infraestruturas de transmissão em postes de energia, em outros tipos de logradouros que não são tradicionais do setor de telecomunicações, mas que vão começar a ser necessários. Então, a discussão não passa mais apenas pela utilização das torres em si, mas passa pela utilização de diversas infraestruturas urbanas. E o 5G, pelos níveis de transmissão e altas taxas de transmissão que ele pressupõe ter, significa que a gente precisa de muito mais infraestrutura de transmissão também, capacidade de transporte, o que implica novamente a utilização de posteamento urbano, implica novamente permitir a expansão de malhas interestaduais e coisas desse sentido. Então, até questões de direito de passagem interferem nessa discussão, e nesse ponto eu acho que é muito positivo levantar, né, o DENIT essa semana soltou uma resolução, acho que é a resolução 9, que dá a não onerosidade para o direito de passagem nas rodovias federais, então isso é muito positivo, é a parte de uma discussão que existia há alguns anos já e dificultava a parte de construção de backhaul e de backbone para o setor. Então, essa resolução ela é muito positiva, temos que dar parabéns para o DENIT por fazer isso e prezar pela essencialidade que tem o setor de telecomunicações, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente percebeu como o setor é importante e estratégico para manter o país conectado. Então, as dificuldades são várias, a gente tem trabalhado em conjunto com isso, a gente tem trabalhado muito em parceria com o Ministério das Comunicações para tentar achar soluções para essas dificuldades na implantação da infraestrutura. Obrigado, Bernardo. Perfeito. Otto, por favor, eu gostaria de um comentário seu a respeito desse tema, no que o governo federal pode fazer para ajudar a destravar essa infraestrutura, principalmente do ponto de vista das antenas nos municípios? O senhor está sem som. Bem, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse evento. Lamentar a ausência do Vitor, que está afastado por uma questão médica, e o Arthur Coimbra, que é o substituto dele, que está em viagem, acompanhando o ministro Fábio Faria em viagem oficial. Indo diretamente à pergunta, primeiramente, falar dessa resolução do DENIT, como o Nilo falou, ela é muito importante para o setor. O DENIT tinha uma interpretação de que em zonas urbanas era um único lugar em que se valia o direito de passagem não oneroso, e agora está estendido às zonas rurais. A gente acredita que isso vai dar um grande avanço nessa questão da implantação de infraestrutura à margem de rodovias. E é importante lembrar que o DENIT já tende ao silêncio positivo em razão da Lei de Liberdade Econômica que estabeleceu, e nesse aspecto o DENIT já cumpre essa questão de, caso decorrido 60 dias sem uma manifestação do órgão, o interessado já possibilita a sua instalação. Mas falando especificamente do que o Ministério tem feito a respeito do assunto, como o Nilo falou, a Lei das Antenas, ela desde 2015 está em vigor, ela apresentava alguns avanços, mas ainda pende a regulamentação. Agora a regulamentação já está bem adiantada. Todas as pastas do governo que tratam do assunto, que são afetadas do assunto, já se manifestaram. O decreto já está na Casa Civil e a gente acredita que em breve ele deve ser publicado. E esse decreto ele vai falar do direito de passagem, vai reforçar
esse entendimento do DENIT, atual do DENIT, de que o direito de passagem vale tanto para as zonas urbanas quanto as zonas rurais, vai falar também, vai implantar uma política de Digonce, que numa tradução livre é acabar uma única vez, que vai estimular a implantação conjunta de infraestrutura em obras de interesse público, como rodovias federais, estaduais, vias municipais, ferrovias, sistemas de transporte público sobre trilhos, transmissão de energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem urbana, gasodutos, oleodutos, e outros dutos para movimentação de hidrocarbonetos e combustíveis, ou seja, todas as obras de infraestrutura mais relevantes do país. No momento que elas forem feitas, vai ser oportunizado tanto a quem estiver fazendo a obra, quanto a eventuais interessados em implantação de infraestrutura de telecomunicações, a sua implantação conjunta. E, continuando, o decreto também vai regulamentar as infraestruturas de pequeno porte. Como o Nilo falou da questão desse adensamento da infraestrutura, um maior número de antenas nos municípios necessários à cobertura do 5G, o artigo 10 da Lei Geral das Antenas já determinou que a instalação em área urbana de infraestrutura de rede de telecomunicações de pequeno porte, ela prescinde da emissão de licença. E o fato é que, pensando sobretudo nisso que o Nilo falou do adensamento das redes, e esse maior número de estações, o fato é que essas estações elas também serão menores. Consequentemente, a questão da regulamentação da infraestrutura de pequeno porte, com a definição de critérios objetivos, vai trazer um conforto às operadoras que objetivam a instalação dessas infraestruturas, que poderão instalá-las sem qualquer licença, desde que obedecida a legislação e, é claro, com autorização do local onde ela foi instalada. A regulamentação de infraestrutura de pequeno porte não é um salvo-conduto para as operadoras instalarem as estações onde quiserem, mas prescinde das licenças municipais, que muitas vezes demoram alguns anos para serem emitidas para alguns municípios. E, voltando a falar do silêncio positivo, além da Lei de Liberdade Econômica, que a gente entende que ela é válida no âmbito federal, a Lei Geral das Antenas ela previu um prazo razoável de 60 dias para que o poder público dê respostas às solicitações para a implantação de infraestrutura de telecomunicações, mas, por outro lado, ele não previu qualquer consequência. E o decreto vai trazer exatamente essa consequência, que é a possibilidade de autorização tácita, ou seja, no momento em que o interessado fizer a sua solicitação, acompanhado de todos os documentos necessários e estiver cumprindo todos os requisitos, caso o poder público não se manifeste num prazo de 60 dias, será autorizado tacitamente que ele faça essa instalação. Então, isso vai trazer um enorme avanço, principalmente nessas localidades onde as licenças demoram alguns anos, meses, há uma indefinição, e isso é terrível para os investimentos dos interessados, aí, dos prestadores. Da mesma forma que a Anatel tem feito, o Ministério também sempre está de portas abertas para recebimento de municípios que pretendem aprimorar a sua legislação. Isso, num passado recente, deu muitos frutos positivos, como legislação, como já citou o Nilo, em Porto Alegre, em Goiânia, no Rio de Janeiro, mais recentemente no Distrito Federal, como disse o Nilo, João Pessoa também. Vários municípios têm buscado o poder público para fazer sua legislação em conformidade com a Lei das Antenas, e uma das iniciativas do Ministério é sempre estar de portas abertas ao atendimento
tanto das assembleias legislativas, como câmaras municipais e mesmo o Poder Executivo municipal e estadual que tem esse interesse. Perfeito. Eu gostaria de entrar no tema específico do 5G com os representantes, aproveitando a oportunidade que a gente tem aqui de conversar com os representantes das empresas de telecomunicações. E queria saber de vocês, o Carlos Eduardo, o Thiago Caetano e o Leonardo, do ponto de vista do mercado, o que está sendo desenhado como modelo de negócio para o usuário final? Porque muito se fala, né, da capacidade que o 5G tem de melhorar a qualidade do serviço e até mesmo implantar novos serviços que hoje não são possíveis com a tecnologia. Mas, do ponto de vista do mercado, o que está sendo desenhado como modelo de negócio? O que as empresas terão condições de oferecer ao usuário final? Começando aí, por favor, pelo Carlos Eduardo. Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando dessa live, desse painel com todos os presentes. Primeiramente, eu acho que com relação às aplicações sobre o 5G, nós teremos aplicações com baixíssima latência para o uso privado, obviamente, das pessoas nas suas residências, mas eu acho que o grande avanço que o 5G vai trazer na vida das pessoas, e obviamente isso vai ser prestado não só pelas entidades públicas, como também pelas empresas privadas em aplicações chamadas B2B, né, e B2B para a sociedade como um todo, ou para as empresas. Então, você vai ter aí um avanço significativo da questão da internet das coisas. Essa internet das coisas vai permitir, né, na vida prática como ela é, fazer melhores controles de tráfego, melhores controles de vigilância, por exemplo, as questões das aplicações para veículos, para robôs. Existe um caso específico, por exemplo, na Coreia do Sul, que a fábrica da Hyundai, lá, o estaleiro da Hyundai que fabrica navios, dado que o lançamento comercial do 5G ocorreu na Coreia do Sul no final do ano passado, a Hyundai contratou serviços de uma operadora local para fazer uso com o 5G de questões relacionadas à inteligência artificial na gestão da fábrica, na redução dos acidentes de trabalho, etc., mas principalmente no controle dos robôs para poder ter uma produtividade maior. Então, esse, por exemplo, é um caso específico, real, né, que já acontece na Coreia do Sul, onde você tem fábricas mais robotizadas com o uso do 5G como tecnologia de baixa latência, diga-se de passagem, quer dizer, ele traz uma inovação tecnológica que permite isso, e então você pode ter fábricas mais inteligentes, você pode ter controles de mensuração de consumo em máquinas, essas máquinas que nós temos de refrigerante, bebidas e consumo de uma forma geral, controle de prédios, gestão de predial para fins de redução de consumo de energia e outras coisas. Então, tudo isso, e o grande avanço é porque a tecnologia 5G ela vai propiciar isso em tempo real. A diferença dela para as demais tecnologias é que ela traz um advento do tempo real, pela baixa latência que ela tem, não só pela capacidade, mas pela baixa latência. Então, tudo isso vai permitir uma gestão muito mais, vamos dizer assim, online dos equipamentos, das máquinas, além de outras aplicações que podem ter, por exemplo, para a saúde, né? Na questão o provimento da telemedicina, você vai ter ali para cirurgias, por exemplo, ou revisão de diagnósticos, você vai ter um tempo real, né, nas imagens, e isso vai permitir um avanço significativo para aquilo que é feito hoje, ou querem fazer de forma remota na gestão da saúde, não só da saúde pública, mas principalmente em cirurgias críticas. E aí tem a parte do lazer, né, não é distante da realidade das pessoas, mas também questões relacionadas a gaming, né, que já existem concursos mundiais disso hoje, é um business, não deixa de ser um business, e isso é explorado, e com 5G isso vai crescer de tamanho, né? Vai existir aí uma realidade muito mais real, né, do que o que nós temos hoje.
Então, esses são alguns dos exemplos que o 5G vai poder prover. Mas aí eu vou pegar um gancho no que foi falado na pergunta anterior, Bernardo, mas para tudo isso acontecer, a gente vai precisar de prover mais infraestrutura, né? Esse provimento de infraestrutura depende exatamente do adensamento de antenas e etc., porque sem isso, o 5G ele não vai acontecer. Você vai ter pode até ter o leilão do espectro, mas na prática, para você implantar isso, você não vai ter a exploração na plenitude daquilo que a tecnologia pode prover. Então, é, sobretudo, muito importante que a gente consiga ter no Brasil, primeiro, uma atração de capital privado e estrangeiro dado que a nossa indústria é uma indústria de capital intensivo, para prover a implantação dessa infraestrutura. Então, isso, como foi comentado aí na pergunta anterior, isso é fundamental, e para isso acontecer, a gente tem que ter aí a lei das antenas funcionando na plenitude, a gente tem que ter o direito de passagem para implantar mais fibras ópticas, até porque a fibra óptica é o chassi que vai escoar todo o tráfego das antenas do 5G. A gente vai precisar ter o uso do poste de uma forma, talvez, mais equilibrada, tá, para o setor de telecom. Essa é uma demanda antiga também do setor. Hoje a gente financia e subsidia a conta de energia, 60% do que a gente paga de aluguel de postes vai para a conta de energia, então não é justo, e a gente utiliza menos de 20% do comprimento do poste e paga pelo poste inteiro. O custo do poste na sua vida útil é pago pelo setor de telecom. Então, esse é um exemplo, né, de como as coisas têm que evoluir para que a gente possa ter o adensamento do 5G na plenitude e a exploração dessa tecnologia, né, que ela vai trazer consigo uma série de benefícios, mas esses benefícios só conseguem ser alcançados se a gente, de fato, tiver o uso pleno na sua capacidade, em função exatamente desse adensamento de cobertura que vai ser necessário. Então, eu estendo aí a minha resposta com essas questões que eu acho que são fundamentais para a implantação do 5G no país. Obrigado. Perfeito. Tiago, por favor, sua posição e, por favor, também, se quiser complementar com a relação à pergunta anterior, do que seria necessário para essa implementação do 5G funcionar perfeitamente e levar a população, as empresas, todo o arcabouço que ele tanto promete. Por favor. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande participar dessa live. A Sercontel, ela atende na telefonia móvel uma região mais restrita, que aqui é a região de Londrina, e pegando um gancho na pergunta anterior, aqui na região de Londrina já começou um estudo junto com os órgãos municipais para a regulamentação dessas novas antenas. Então, já está fazendo um projeto de lei onde flexibiliza a instalação dessas antenas. E no Grupo Sercontel, a gente tem também, uma das empresas é a Sercontel Iluminação, onde começou a fazer as suas atividades há uns 4, 5 anos atrás. Então, já começou a ter uma previsão, um estudo de como seria com a implantação dessas antenas de 5G, onde seria aproximadamente de 4 a 5 vezes a mais do que na tecnologia 4G. Então, já está fazendo estudos, tá, de aplicação de superpostes, onde tem a possibilidade de ser colocado sites dentro desses superpostes e ser dispersos em regiões estratégicas de Londrina, tá? Cobrindo, assim, toda a área do perímetro urbano. E uma das aplicações que a Sercontel prevê com essa infraestrutura 5G é a mobilidade urbana, é o Smart City, e principalmente a gente tem que falar na faixa de liberação de baixa frequência para fazer uma cobertura de área rural. Aqui na nossa região, o agronegócio é muito forte, então a gente está fazendo muitos estudos para fazer uma cobertura das lavouras e dos rebanhos com monitoramento em tempo real por meio de drones. Então, esse é um dos estudos também que a gente está fazendo para o 5G. Perfeito. Leonardo, por favor, suas considerações, sua posição. Obrigado, bom dia a todos. Eu acho que os meus colegas falaram muito bem aí sobre os user cases e com bastante dinamismo. Concordo plenamente. A gente teve como um exemplo, né, nós colocamos uma casa em Santa Rita do Sapucaí há um ano atrás, onde a gente trouxe vários user cases do 5G, e aí até trazendo para o momento que a gente está vivendo atual, um dos que mais chamou a atenção
foi a questão da telemedicina. A gente, nessa casa, demonstrou que com 5G foi possível fazer um exame, uma ultrassonografia, onde a médica estava distante, e ela usava justamente o 5G, e o benefício dele de latência e também de alto throughput de dados, para poder acompanhar o exame em tempo real. Só explicando um pouco como é que funcionava, havia uma luva inteligente na pessoa que estava ministrando o exame na grávida. Essa pessoa, algumas vezes era um jornalista ou um técnico que estava ali presente, e essa luva ela recebia inputs da médica que ia combinando, mudando o joystick remotamente, e aí, devido ao tempo real, à medida que a médica fazia o movimento para direcionar o exame, imediatamente a pessoa ia ali se direcionando nesse exame, e aí com a capacidade do 5G de chegar até 1 gigabit por segundo, você conseguia transmitir a imagem em altíssima resolução. E aí você pode extrapolar isso e pensar, por exemplo, na existência de um hospital digital, onde você não vai precisar ter médicos especialistas em todas as cidades, na extremidade, fato que, de fato, hoje não ocorre, mas você pode ter um hospital onde você concentra esses especialistas e eles conseguem, com a ajuda de pessoas minimamente treinadas na cidade remota, fazer exames de alta complexidade, fazer diagnósticos, antecipar determinadas doenças e não continuar no modelo que nós temos hoje, onde o paciente, na verdade, ele tem um diagnóstico tardio e nessa hora ele já tem que se deslocar a um grande centro para poder fazer um tratamento. Então, isso muda completamente, vamos dizer, a possibilidade que a gente tem em levar uma medicina de qualidade aos pontos mais remotos do Brasil. Lembrando que o 5G, ele está baseado no que a gente chama lá dos 3 uns mágicos, né? Ele promete o 1 gigabit por segundo, hoje uma velocidade no 4G, quando ela é boa, nós podemos pensar em 30, 40 megabits, então uma mudança muito grande, uma latência da ordem de 1 milissegundos, a latência natural hoje do 4G roda em torno de 40, 50 milissegundos, e depois a gente tem a oportunidade de conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, o que vai acontecer quando toda essa parte do IoT e Smart City virar uma realidade. A boa notícia de todas as previsões que a gente faz sobre o 5G é que a gente sempre erra. Então, assim, a gente, por mais que a gente tente antecipar o futuro, a gente sempre está subestimando o impacto que a tecnologia tem. Isso é uma ótima notícia. Se a gente for voltar um pouquinho, eu me lembro que o business case que foi feito para o 3G era todo baseado em videochamada. Todos os user cases e todas as estimativas eram o uso da videochamada no 3G. Na verdade, a videochamada no 3G nunca ganhou a simpatia dos nossos clientes, mas permitiu que a internet, que até então era uma internet fixa, né, que você tinha ela colada ali na tua residência, no teu escritório, pudesse se tornar uma internet móvel e, principalmente, que deixasse de ser uma internet de um local para ser uma internet pessoal. Com esse avanço que o 3G trouxe, não pela videochamada, mas pela internet móvel, a gente conseguiu começar a ter a penetração de smartphones. Sobre a alta penetração de smartphones, apareceram os aplicativos, e aí coisas que nunca tinham sido pensadas começaram a se tornar viável e transformar completamente várias indústrias. Por exemplo, a indústria fonográfica, e está aí o Spotify e o Deezer para nos dizer, a indústria de mobilidade. A gente pode, depois do aparecimento desses aplicativos, por exemplo, citar o Uber, a indústria de hotelaria, através do uso de Airbnb e outros aplicativos, ou seja, aquilo que foi pensado no primeiro momento como uso da tecnologia, superou em muito quando a gente começou a ter a tecnologia disponível em larga escala. A mesma coisa se espera do 5G. A gente projeta todos esses user cases na medicina, na educação, na parte da segurança pública, através do Smart Cities, mas eu tenho certeza que uma vez que a tecnologia se torne disponível e que ela consiga massificar e ter o seu uso mais à frente com toda a população, os user cases que vão aparecer vão ser muito mais poderosos e, de fato, a gente pode pensar que vai haver uma transformação muito forte na sociedade quando o 5G começar a ser um lugar comum. Não só no tema da produtividade, mas até no tema como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente se educa. Então, as oportunidades são muito grandes. Volto um pouco ao início da nossa conversa sobre a dificuldade que a gente tem hoje no Brasil, que precisa ser vencida mesmo para o 4G. E aí eu queria trazer alguns números. Como vocês sabem, a TIM está presente no Brasil e somos a principal operadora também na Itália. A Itália tem uma dimensão territorial de 301 mil quilômetros quadrados.
é quase metade do estado de Minas Gerais, que tem 586 mil quilômetros quadrados. A Itália tem 18 mil antenas, a TIM, na Itália, tem 18 mil antenas. A TIM, no Brasil, assim como as outras operadoras, tem, em média, entre 19 e 20 mil antenas. Ou seja, alguma coisa realmente não está certo. Para a gente cobrir essa extensão territorial do Brasil, para a gente poder atender os 210 milhões de habitantes no Brasil, a gente vai precisar de um aumento muito expressivo de antenas, seja para o 4G, seja para o 5G. Quando a gente fala sobre fibra, os desafios são iguais. No último PERT da Anatel foi levantado que 1.000 municípios no Brasil, nenhuma operadora consegue chegar com fibra até ele, até o município. Não estou falando até a casa do cliente, ou seja, não chega com fibra no município. Só para mostrar um pouco dessa complexidade e o quão é desafiante atender o Brasil, a principal via que a gente tem para atender a região norte, por exemplo, Manaus, é um grande anel que sai de Brasília, vai a Belém, de Belém vai até Manaus, aí cruzando o rio Amazonas, depois desce até Porto Velho, e de Porto Velho volta a Brasília. Esse anel que nós estamos falando, que cruzou a floresta amazônica, o rio Amazonas, passando por áreas bem dispersas, tem 5 mil quilômetros de extensão. E aí a gente muitas vezes usa o PGW, rodovias federais, então toda essa parte agora da regulamentação do DENIT vem há muito bom tempo, mas o fato é que a gente precisa cortar esses anéis para que a gente consiga aumentar a capilaridade da fibra ótica nessas regiões. Então nós temos 2 desafios, chegar com a fibra nesses rincões, mas também aumentar a capilaridade da fibra nas áreas urbanas para que a gente possa atender essas múltiplas antenas 5G que vão ter que vir. Então, o desafio é enorme, mas a oportunidade também. E um país como o Brasil, que tem essa carência e essa necessidade, pode usar a tecnologia a seu favor para dar aquilo que a gente chama de salto ao futuro, leapfrog, como a gente queira chamar, mas usar a tecnologia para cobrir uma série dos gaps estruturais que a gente tem hoje em todos os setores produtivos do Brasil. Perfeito. Deputado, aproveitando aqui a oportunidade de conversar com o senhor, ficou muito claro aí na fala dos nossos participantes que sem uma legislação favorável à implementação do 5G, vai ficar muito difícil da gente chegar até o usuário final todas as maravilhas que ele promete. Aproveitando esse gancho, o senhor é autor, né, do PL que restitui o silêncio positivo, né, ou seja, a aprovação automática de licenciamento de antenas, caso as prefeituras não consigam processar os pedidos. Como setorista de Congresso, eu não posso deixar de te perguntar como que está a conversa, o senhor tem conversado com o presidente? Bom, primeiro, queria saber em que pé está esse projeto, né, onde que ele está tramitando, se o senhor tem conversado com o presidente da Câmara ou do Senado para poder pautá-lo, para poder dar essa celeridade, visto que o leilão do 5G está previsto para o ano que vem. E eu gostaria também de inserir outra pergunta já na sua, porque foi um tema mencionado aqui pelos nossos participantes, que é a carga tributária, e o senhor é membro da Comissão Mista da Reforma Tributária. E eu queria saber se o senhor pretende apresentar alguma emenda, algo no texto que é relatado pelo Aguinaldo Ribeiro, para poder diminuir essa carga tributária do setor de telecomunicações. Bem, bom dia, Bernardo, bom dia a todos os palestrantes também, e quem está nos acompanhando. Esse é um tema dos mais relevantes do país, como foi dito aqui, né? Quanto mais a gente ouve sobre a importância da conectividade, né, das novas soluções, mais a gente se convence da importância estratégica da conectividade para o Brasil, né? Os estudos, como foi dito aí, nós inclusive tem uma discussão na nossa casa de entender de que a conectividade hoje deve ser entendido como um direito de cidadão, né? No nosso entendimento constitucional, assim como o direito ao transporte, né, à saúde, à educação, o direito à conectividade, porque hoje quem tem uma região sem conectividade, ele está excluído das oportunidades do desenvolvimento econômico, social, né, dele ter acesso à informação. Então, nós temos que lutar muito
para que o Brasil, que tem essas dimensões continentais e que tem também diferentes realidades sociais e econômicas, né, que nós possamos superar todas essas questões. E tudo isso, como você falou, passa também pela legislação, né? As operadoras aqui no Brasil têm feito grandes investimentos, né? Apesar dessas crises sucessivas, né, que nós temos vivido, as operadoras, informações que nós temos é de que os investimentos têm superado os 30 bilhões de reais ano. E, infelizmente, graças a esses investimentos, também os investimentos aí dos operadores locais, né, ou dos operadores regionais, uma significativa parte da população já está beneficiada. No entanto, nós temos aí próximo de 40, quase 50 milhões de brasileiros que ainda estão desconectados, estão em regiões não atendidas, né? Sem dizer que mais de 70% das propriedades rurais produtivas, dizendo da vocação do Brasil, né, para o agro, mas mais de 70% das propriedades rurais produtivas também não têm conectividade. Então, isso é uma barreira muito grande para o desenvolvimento do país. Nós estamos falando da dificuldade, né, do 3G, do 4G, e já estamos chegando no 5G. Como é que, entre essas questões muito relevantes, está essa questão das antenas? Por incrível que pareça, nós temos informações de que a média de tempo para autorização, para licença da instalação de uma antena é de 2 anos aproximadamente no Brasil. Como foi dito aqui, alguns municípios estão já mudando a sua legislação para acelerar esse processo, mas é inadmissível que, tendo recursos disponíveis, a população precisando desse serviço essencial, isso não aconteça por conta da burocracia dos municípios brasileiros. Então, houve um esforço já em 2015 para fazer uma nova lei das antenas do país, mas infelizmente isso encontrou naquele momento alguns obstáculos para a sua aplicação e houve veto na época da presidência para esse avanço necessário. Então nós estamos reapresentando esse projeto já passou pelas comissões, foi amplamente discutido e agora nós conseguimos mais recentemente exatamente para dar esse silente positivo, ou seja, nós temos aí 90 dias para os municípios se manifestarem. Então, obviamente que a operadora tem que apresentar, através do seu responsável técnico, né, solicitar à prefeitura, atendendo a toda a legislação, né, federal, estadual, municipal, e ele vai aguardar esses 90 dias. E a prefeitura não, vamos dizer, não respondendo, né, automaticamente essa licença estará autorizada a instalação dessa antena. No entanto, exatamente para que a gente não tivesse problemas de conflito aí, de competência e de autonomia, nós encontramos uma saída que foi de que essa autorização não é uma autorização permanente, era uma autorização provisória. Lógico que ela vai funcionar, se não houver nenhum questionamento por parte da prefeitura. E para que as prefeituras também se sentissem confortáveis, porque, logicamente, no parlamento a discussão também envolveu aí a representação dos municípios, os municípios entenderam que seria importante que, caso essa antena esteja infringindo alguma norma, alguma legislação local, por algum motivo, ela está sendo instalado, por exemplo, num local de interesse paisagístico, alguma coisa assim, então o município poderá cassar essa licença sem ônus para o município, ou seja, a operadora teria que retirar essa antena sem ônus para o município. Então, encontramos um acordo no parlamento e a situação está o seguinte: nós já temos autorização, já temos a assinatura de um número suficiente de líderes dos partidos, né, para que ele receba aí
a condição de ser votado em regime de urgência. Agora, como você falou, estamos aí conversando com o nosso presidente, o Rodrigo Maia, para que ele possa efetivamente entrar em plenário. Então, vai ser importante a mobilização de todos vocês que estão nos ouvindo e sabem da importância da conectividade para a sociedade brasileira, para reduzir as desigualdades econômicas do nosso país, né? As desigualdades sociais, né? Para promover o desenvolvimento, principalmente dessas regiões que ainda não têm a conectividade, né? Que esse projeto é absolutamente fundamental. Ele não traz gasto nenhum para o poder público e ele simplesmente vai reduzir de 2 anos para 90 dias a licença, o que nós encontramos, então, nesse projeto, um projeto muito oportuno e necessário ao Brasil. A outra questão que foi colocada aqui também, fazendo um resumo aí da importância do 5G, né? Nós temos aí estudos internacionais de consultorias e de analistas econômicos que acreditam que nos próximos anos nós deveremos ter um impacto aí por conta do 5G e da internet das coisas de até 10% do PIB, ou seja, o Brasil tem que aproveitar essa janela tecnológica, essa oportunidade. A questão da IoT é bastante nova, né? A questão do 5G no mundo, e nós não podemos perder, porque nós já ficamos para trás em outras oportunidades tecnológicas, o Brasil não aproveitou. E nós temos que aproveitar esse momento. Por sinal, eu queria aqui ressaltar a importância do valor do Plano Nacional de IoT, foi um dos primeiros planos nacionais do mundo, um dos primeiros países que fez um plano. Aí eu me lembro da participação aí do BNDES, que financiou esse trabalho, esse plano nacional, foi coordenado pela McKinsey, que é a principal consultoria de tecnologia de informação do mundo, das 100 maiores empresas do mundo, ela está em 92 dessas empresas, e ela tem um benchmark internacional fortíssimo, que ela atua em mais de 100 países, e junto com o CPQD, mais 27 instituições, com a consulta pública, durante 1 ano e meio, foi elaborado um plano nacional bastante oportuno, que exatamente identificava as necessidades de infraestrutura, de capacitação, de exigências de normativas, de exigências de qualidade, a discussão para a aplicação dessas novas tecnologias, a questão da segurança cibernética, da privacidade de dados, né? A questão das cidades inteligentes, enfim, a integração de sistemas. Então, uma série de questões foram vistas e previstas no Plano Nacional, inclusive a criação aqui no Brasil para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas soluções máquina-máquina, da inteligência artificial, a criação de centros de competência no Brasil para que nós pudéssemos, aqui no país, atuar com uma visão bastante prática e de desenvolvimento de locais onde nós pudéssemos aplicar as tecnologias e, sem dúvida, né, com a atuação em rede dos laboratórios brasileiros. Eu acho que a gente pode, com isso, criar uma vantagem competitiva ao Brasil em relação ao mundo, exatamente se nós aproveitarmos o Plano Nacional de IoT, a gente tem cobrado isso do governo federal, porque ele é um plano estratégico para o país, ele é um plano estratégico para o agro, ele é um plano estratégico aí, né, para a indústria 4.0, para a aplicação das novas tecnologias, a questão da saúde, como foi dito aqui, de levar uma saúde de qualidade aos locais mais distantes. Então, nós não temos nenhuma dúvida que a agenda do presente e do futuro passa pela conectividade, passa pelas antenas, foi comentado aqui também o direito de passagem, e eu não vejo, nesse momento, obstáculos para que esse projeto possa prosperar rapidamente e entrar em plenário e ser aprovado. Mas eu gostaria de comentar com vocês mais uma particularidade do parlamento brasileiro. Nós temos lá milhares e milhares e milhares de projetos de lei. E um esforço nosso tem sido identificar aquilo que é essencial. Lógico que tudo que é lá é importante, né? Tudo que é discutido no parlamento é importante, mas o que é essencial? Essa visão de foco no estratégico, essa visão estratégica do impacto que vai ser dado para mim, a grande questão. O parlamento trabalha muito, mas ele nem sempre tem foco
no essencial. Vou dar um exemplo. Aqui, só na área de telecomunicações, nós temos mais de 4.000 projetos de lei em andamento. Eu preferiria que nós tivéssemos, em vez de 4.000, tivéssemos 4, e esses 4 fossem aprovados rapidamente. Então, acho que esse papel de nós identificarmos as prioridades, darmos foco naquilo que é essencial, que é impactante, né? Faz toda a diferença. E agora, sem dúvida, dar foco na conectividade, no 5G, é essencial, e a gente espera dar essa contribuição. Sem dizer que eu também sou autor de um outro projeto que está no Senado, que também é muito relevante para as questões de 5G e as suas aplicações da internet das coisas, máquina-máquina, que é a desoneração dos sensores de IoT. Né? Isso é uma questão muito relevante, porque hoje os sensores, até porque a nossa legislação foi feita antes da internet das coisas, ela não existia. Então, hoje os sensores de internet das coisas, os equipamentos, eles são entendidos como emissores de radiofrequência, como se fosse um celular, que tem toda uma burocracia de taxas, de uma série de coisas, que inclusive faz com que, muitas vezes, o valor dessas taxas e desses impostos sejam maiores do que o próprio valor do sensor. Então, isso é um absurdo que precisa ser corrigido, nós precisamos atualizar a legislação. Esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara, já correu em todas as instâncias, está no Senado, e nós temos lá como relator o senador Vanderlan, e nós estamos conversando com o senador Vanderlan. Isso atrapalhou um pouco a questão da pandemia, sem sombra de dúvida, mas nós também entendemos que ele pode ter o mesmo tratamento de ter assinaturas lá no Senado, para que ele também possa ser votado em regime de urgência. Então, são esses os desafios, e lembrar que é muito importante também o trabalho do Ministério de Telecomunicações e da Anatel, né, na questão da regulamentação, né, enquanto esses projetos não são aprovados, nós possamos ter uma regulamentação daquela lei de antena lá de 2015, que, de qualquer forma, ela pode dar algum resguardo, aí, alguma retaguarda, para que nós tenhamos um ambiente mais favorável, reduzindo aí a burocracia e o custo para infraestrutura absolutamente fundamental, como foi dito aqui, que é a estrutura das antenas e da banda larga, da cidade. Bom, e infelizmente o tempo é pequeno, né, mas em relação aí à questão tributária, nós estamos aplicando aqui o conceito do IVA. Ele é hoje ele é o mais prevalente na discussão do parlamento. Hoje, 170 países do mundo praticamente usam o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que aqui no Brasil está sendo chamado aí de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E lá fora, esse IVA tem uma mesma alíquota, ou seja, tanto indústrias quanto serviços pagam uma mesma alíquota, que lá fora é de 22%, 23%, 24%. Nós acreditamos que essa alíquota aplicada no Brasil seria próxima de 25%, o que traria aí vamos dizer, uma mesma alíquota. Isso significa que serviços possivelmente tivessem que pagar um pouco mais, e outros setores que são absolutamente, vamos dizer assim, onerados no Brasil de uma forma desproporcional, como as indústrias que pagam acima de 42%, 44%, e o de telecomunicações, poderia ter um tratamento mais isonômico em relação ao mundo. Mas isso ainda está em discussão, e eu não quero aqui ter a pretensão de dizer como é que isso vai ser solucionado, mas vocês podem contar comigo para que a gente possa diminuir ou lutar para a redução dessa carga tributária de um serviço tão essencial e tão importante ao Brasil e aos brasileiros, que é o setor de telecomunicação. Perfeito, Gustavo. Realmente nosso tempo é curto e temos um grande número de participantes. Queria chamar o Nilo de volta. Nilo, o nosso país tem dimensões continentais, né, e uma das pretensões do 5G é conectar o país todo. Só que, certamente, a empresa que ganhar o leilão, ela será deficitária em algumas áreas e terá também lucro em outras. Eu queria saber de que forma será possível assegurar que o 5G chegue em todas as regiões não atendidas hoje e
esse contrato que vocês estão pensando, se ele terá investimento cruzado, e se vocês estão baseando em algum outro leilão que já tenha acontecido aí no passado. Bom, Bernardo, obrigado pela questão. Acho que é bom a gente colocar um pouco o cenário que a gente tem, né? Os leilões da Anatel de radiofrequência, eles tradicionalmente são grandes oportunidades para a gente buscar a expansão de infraestrutura no Brasil. A gente tem fundos setoriais, um deles especificamente destinado, né, para poder fazer esse tipo de trabalho também, mas ele tem uma série de amarras legais e complicações que tornaram ele muito difícil de ser utilizado nos últimos anos, apesar dele já acumular mais de 20 bilhões de reais. Nós nunca conseguimos fazer um uso pleno desse fundo. Então, a Anatel, ao longo dos anos, foi buscando alternativas para buscar a expansão da infraestrutura, para ela não ficar apenas nas áreas economicamente interessantes, mas que a gente conseguisse, de fato, levar a infraestrutura para o restante do Brasil. Então, não é uma novidade o que está sendo discutido agora. Bom, o pessoal batizou de leilão do 5G, né, mas é um leilão de radiofrequência de uma série de faixas diferentes que a gente está discutindo agora. Então, tem faixas, inclusive, para o 4G também, para fazer complementação desse tipo de serviço. E a estratégia sempre foi pegar o valor do leilão e tentar converter isso em compromissos de investimento. Então, existe muito debate sobre um leilão não arrecadatório, coisas nesse sentido. Nossa visão disso é exatamente no sentido de, ao invés de arrecadar o valor que o leilão geraria, vamos converter isso o máximo possível em compromissos de investimento. Porque o Brasil, ele é muito grande, como você bem falou, a gente tem diferenças significativas entre as regiões, né? A gente divide um pouco, no último diagnóstico que a Anatel fez, que chama o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, a gente tenta fazer uma avaliação do país, da infraestrutura instalada, exatamente para poder nos nortear melhor na hora de colocar esses compromissos ou ver onde que estão as prioridades de investimento, tentar expandir mais ainda a nossa infraestrutura. E aí a gente divide essa situação em redes de transporte, né, são as redes que escoam o tráfego da cidade, né, não adianta a gente ter uma infraestrutura de 5G, eu acho que os colegas aqui de painel, inclusive, comentaram, não adianta ter uma infraestrutura de 5G instalada numa cidade se ela é incapaz de mandar esse tráfego para fora e fazer a conexão de alta capacidade para fora do município. Então, essa conexão para fora é o que a gente chama de redes de transporte, de forma geral, né? Então, redes de backhaul, redes de backbone. E quem vai conseguir fazer isso da melhor forma são redes de fibra ótica. O Brasil é bastante fibrado nesse sentido, então a gente tem boa parte dos nossos municípios já fibrados, mas a gente tem muitos que não têm fibra ótica chegando no município. Então, dentro dele, fica ainda mais precária a situação. A gente está da ordem de 1.500 municípios no Brasil que não tem fibra ótica ainda neles. Imaginar um 5G operando no município que não existe nem essa infraestrutura de entrada é muito difícil. Então, o que o leilão se propõe a fazer é tentar fechar esses diferentes buracos que a gente tem. Né? Então, tentar fechar os buracos de infraestrutura de transporte, tentar ao máximo fechar os gaps de cobertura de rede móvel que a gente tem. Né, os últimos leilões da Anatel, até o último leilão realizado em 2012, a gente conseguiu fazer uma cobertura de todas as cidades brasileiras, naquele conceito de estamos cobrindo todas as áreas urbanas dos distritos sedes das nossas cidades. Então, as 5.570 municípios que existem no Brasil, o distrito sede deles tem cobertura. E desde o início desse ano, tem que ter cobertura 3G no mínimo. Então, temos ainda várias cidades no país que estão no 3G. Elas não conseguiram evoluir ainda para o 4G e não são por falta de interesse de evolução no curto prazo, dado que a gente está falando de 5.570 municípios, estamos falando de expansão de 4G muito acelerada. Né, o primeiro leilão que foi vinculado a faixas de 4G de 2012 trouxe uma série de obrigações de cobertura de 4G para o país, mas o setor se antecipou a muito do que foi exigido naquele leilão. Então, na prática, hoje, o que a gente tem assim de desenho, né, de cobertura de 4G no país
ele vai muito além do que foi contratado, digamos assim, ou que foi exigido inicialmente no leilão. Isso é um ponto muito positivo, tem que dar parabéns para o setor nesse ponto, por ter escolhido ampliar muito mais a infraestrutura do que apenas as exigências que a Anatel fez à época. Então, o momento agora é pegar o que está faltando. Né? O ideal, obviamente, é tentar massificar ao máximo a banda larga, principalmente no celular, né? Eu acho que o celular é o serviço de entrada para as telecomunicações de qualquer cidadão. Então, a primeira coisa que o cidadão precisa ter é o celular, é o mais fácil de se conseguir, apesar das dificuldades que a gente tem. Então, e levar a cobertura nesse sentido é o essencial. O que a Anatel está buscando agora fazer avaliação é onde colocar tudo isso e como é que a gente faz tudo isso. Geralmente, a gente está fazendo vinculações mesmo das áreas interessantes com as áreas que não são interessantes. É um trade-off de valor de leilão a ser arrecadado versus o tanto de compromisso que a gente quer. Né, a gente já falou por diversas vezes, o presidente Leonardo já se manifestou isso publicamente diversas vezes, inclusive, que o objetivo da Anatel e uma das diretrizes que a gente trabalha é buscar o máximo de investimento com esse leilão. Investimento em expansão de rede. Então, dificilmente ele será zero, né? A gente não conseguiria fazer um leilão que não arrecade nada, mas o máximo que a gente conseguir de conversão do que seria o ágio de um leilão para dentro dos compromissos que a gente tem colocado é o melhor dos cenários, e é com isso que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando em cenários de compromissos de rede de transporte, compromissos de expansão de cobertura móvel, e o elemento adicional que veio na política pública do Ministério, inclusive, como uma das prioridades nessa discussão, está a cobertura de estradas. Isso começou a aparecer nos últimos anos, né, a discussão da necessidade de trazer mais cobertura para as rodovias, principalmente as rodovias federais, por questões de acidentes, por questões de necessidade de escoamento do agronegócio, né, manter a conectividade, toda a parte de internet das coisas que traz por trás de rastreamento de carga, rastreamento de veículos, a gente precisa de cobertura para isso funcionar. Então, começou a aparecer como uma demanda mais forte ainda. É algo que a gente tem estudado, a gente fez algumas primeiras avaliações. O Brasil hoje, pelos primeiros diagnósticos que a gente tem, foi inclusive publicado no último relatório do PERT agora do primeiro semestre, então tem coisa de um mês. Nossas rodovias federais, aquelas que são administradas pelo DENIT, seja diretamente ou seja por modelos de concessão, a gente está em torno de 35% de cobertura 4G nas estradas federais. Então, para mim foi uma surpresa, porque eu achava que era menos, inclusive. Mas dá para ver que falta muita coisa a se fazer ainda. Né, e cobertura de estrada, ela tem uma estratégia um pouco diferente do que se imagina quando a gente está falando de coberturas de áreas com população. Então, inclusive, isso está sendo estudado agora para poder ampliar a malha de cobertura das nossas rodovias federais também, e aí ampliar todas as capacidades de todos os outros setores de infraestrutura do país. Né? A gente entende que telecom é uma infraestrutura basilar para o desenvolvimento de todas as demais. Não só na área de IoT, mas na conectividade de forma geral, seja no campo, seja nas estradas, seja nas próprias cidades. Então, a nossa estratégia no leilão, e foi o que a gente colocou para consulta pública no começo do ano, foi tentar vincular as áreas para a gente poder ter mais capacidade de investimento nas áreas em que, em princípio, não é interessante ir apenas pela iniciativa privada. Então, o que a gente está fazendo na prática é trocando o que seria um dinheiro público no final, né, que seria uma arrecadação para o Estado, para investimento no setor. E essa é a principal estratégia que a gente tem dentro do leilão. Obrigado, Bernardo. Perfeito. Otto, eu queria trazer à tona um assunto talvez com viés diplomático, que é um ruído que vem acontecendo no país de um tempo para cá, desde que surgiu o assunto 5G, que é em relação à empresa chinesa, né? Há um consenso no mercado de que essa empresa é uma das competidoras mais vorazes, né, no fornecimento de equipamentos e insumos para o 5G. E há também uma visão no mercado de telecom que essa empresa possui um bom preço, né, que faz um custo-benefício melhor assim, do mercado. Eu queria saber, aí dentro do Ministério, como que estão as conversas sobre imposição, veto, ou, enfim, o não veto, de estrangeiros, ou se especificamente dessa empresa chinesa, que, enfim, não vou citar o nome, todo mundo sabe qual que é,
E se houvesse veto, isso não encareceria ainda mais a implementação do 5G no Brasil, tendo em vista todos os problemas que a gente já mencionou aqui para a implementação dessa tecnologia. Obrigado pela pergunta, Bernardo. Essa é uma questão que ela não é só do Ministério das Comunicações, né? O papel do Ministério das Comunicações é ouvir todos os fabricantes e todos os demais interessados em ingressar no 5G no Brasil. Mas como há questões de segurança e soberania nacional envolvidas em restringir ou não um ou mais fornecedores de equipamentos de telecomunicações, isso perpassa por diversos órgãos do governo, além do Ministério das Comunicações, como o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores, e como o ministro Fábio afirmou ontem, a decisão ela é do presidente da República. Essa questão, ela, independente de como for levado, o Ministério das Comunicações vai ter o posicionamento técnico. Se eventualmente se decidir por uma restrição, o Ministério vai ter o papel dele de regulamentação, muito provavelmente com o apoio da Anatel, mas a decisão a respeito desse assunto ela é 100% do presidente. Gostaria de voltar com os nossos representantes das empresas, né, que sempre quando a gente fala de 5G, vem à tona a quebra de neutralidade de rede, né? Ou seja, de uma maneira bem resumida, a gente pagaria por pacote de acesso e não de velocidade, como que é hoje, assim, de uma maneira bem simplificada. Carlos Eduardo, fala um pouco para a gente quais seriam os benefícios e prejuízos que nós teríamos caso isso ocorresse. Obrigado, Bernardo. Prejuízo, eu acho que, na verdade, nenhum. Hoje, o que se pratica, tanto com relação à velocidade quanto com relação à franquia, já é de uma forma que não traria prejuízos nenhum a nenhum usuário, né? Eu acho que o grande ganho que o 5G traz são as aplicações em nuvem. Ele vai prover um serviço mais ampliado com aplicações em nuvem, e isso sim vai dar, vamos dizer assim, um consumo, por dados históricos que a gente tem até recente, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, o crescimento de dados, consumo de banda de dados lá, depois do lançamento comercial do 5G, que ocorreu no fim do ano passado, foi um crescimento da ordem de 28% no caso da Coreia do Sul, né, que é um país que tem acesso a muita tecnologia, fabrica os principais smartphones, digamos assim, do mercado hoje, e lá ocorreu esse crescimento da ordem de 28% no consumo de banda de dados pelos usuários. Eu acho que cerca de 14% da população hoje já usa o 5G na Coreia do Sul. Então, acho que vai existir uma maior utilização dos serviços em nuvem. Aí eu acho que a gente tem que falar, na verdade, do ecossistema, porque você vai ter uma necessidade maior de ter dados na nuvem, né, e o provimento desses serviços em nuvem talvez traga, inclusive, uma necessidade maior. Mas eu não colocaria aqui, talvez, em critério a questão da neutralidade. Eu acho que sim, existe a necessidade da gente ter, para alguns tipos de aplicações, talvez, uma prioridade no tráfego. Isso já é comum no segmento B2B, né, no segmento corporativo de prestação de serviço às empresas. Essas empresas, quando contratam circuitos conosco, elas pedem prioridade para alguns tipos, algumas classes de serviços. E como a gente falou aqui, por exemplo, no caso da telemedicina deveria ser o que a gente chama de missão crítica, né? Então, ele não deveria concorrer em pé de igualdade, por exemplo, com o cara que está fazendo o jogo pelo 5G ou por qualquer outra tecnologia. Então, acho que a questão de classe de serviços, quando a gente fala de uma prestação de serviço, por exemplo, para as empresas, ela já existe hoje, e isso tem uma prioridade em relação a outros, entre aspas, pacotes, como a gente chama na rede, né? Isso deveria ser, sim, talvez, analisado, porque
são missões críticas diferentes, né? Você vai ter ali, no caso da telemedicina, deveria ter uma prioridade. Mas não é por causa da adoção do 5G que vai haver alguma questão relacionada à neutralidade. Eu acho que uma coisa está separada da outra do ponto de vista legal, né? A neutralidade está prevista no Marco Civil da Internet, e o 5G ele vai ter uma utilização, né, dada o que a tecnologia permite. Mas sim, poderia ser revisto alguma coisa com relação à missão crítica, seja isso para a telemedicina, seja eventualmente até para a questão, na questão de segurança nacional, como foi comentado aí pelos colegas. Então, existem missões críticas que eventualmente poderiam ser revistas, e isso poderia ser, mas novamente, isso pode ser feito também na forma de um contrato privado, quando a prestação de serviço pela operadora para um ente privado, ou para um uso específico, tá? Perfeito. Tiago, queria retomar um acontecimento que dessa semana foi a privatização, né, da Sercontel pelo Bordeaux Fundo de Investimentos. A empresa, ela pretende ainda participar desse leilão, mesmo pós-privatização? Como que vocês estão pensando isso? Pretende sim, a gente não teve ainda nenhum contato com o atual comprador da companhia, né? Então, por enquanto, a gente está seguindo todas as diretrizes que a Sercontel já vinha seguindo, com todos os planejamentos estratégicos, com todas as suas ampliações de infraestrutura, não foi feita nenhuma alteração ainda. Então, a gente tem a pretensão, sim, de participar nesse leilão de frequências, tá? Mesmo porque um dos projetos essenciais da Sercontel é o Smart City, a mobilidade urbana e o agronegócio. Leonardo, a gente falou aqui muito sobre o preço, né, que é implementar, mas sem dúvida esse preço também vai chegar na ponta final, que é o consumidor. Pouco aqui durante essa semana, fazendo pesquisa para a entrevista, eu fui pesquisar a respeito de aparelhos celulares para ter acesso ao 5G, e eu descobri que a gente não tem ainda, né, esse aparelho para receber a tecnologia 5G, e que o primeiro lançado nos Estados Unidos custaria $1.000, e aqui no Brasil seria precificado a quase R$8.000. Então, se o senhor foi um especialista do tema de telecomunicações, como que a gente pode assegurar que o brasileiro tenha condições de pagar pelos serviços do 5G? Ok, obrigado. Essa questão de nova tecnologia, dela começar com um preço muito alto, na verdade, não só a tecnologia, né, mas é porque normalmente ela chega naquilo que a gente chama nos terminais mais high-ends, que são os smartphones topo de linha. Mas com o passar do tempo, ocorre o decréscimo desse preço e a massificação. Esse é um ciclo natural. E, na verdade, eu diria que o 5G, se você comparar com o 4G, esse decréscimo está até mais acelerado. Eu vi recentemente, por exemplo, na China, voltando um pouco, o 5G ele começou a ser implantado em redes comerciais no final de 2019 e agora 2020. Então, é uma tecnologia bem recente. Mas eu vi um número que na China, que cerca de 28% dos smartphones fabricados e distribuídos no mercado chinês já são 5G. Então, até pela própria capacidade produtiva da China, a gente pode esperar que essa massificação e essa diminuição do preço ocorra muito rápido. Qual é o tema agora falando de Brasil? Eu acho que a gente tem que separar essa questão do acesso à população em dois termos. Um, o custo do serviço, e o segundo, o custo do terminal. O custo do serviço ele é extremamente impactado pela questão da tributação. O tema foi tratado aqui, mas é uma distorção. Assim, eu me lembro que teve recentemente uma pesquisa da Anatel com o ITU, a Anatel publicou aqui no Brasil a pesquisa do ITU, que de 175 países no mundo, o Brasil tinha na banda larga fixa a tributação mais alta do mundo e na banda larga móvel a terceira mais alta do mundo. Qual é o ruim dessa tributação? É que ela é perversa. O imposto é o mesmo para quem tem condições de pagar e para quem não tem condições de pagar. E essa perversidade ela é maior quando você olha que a maior parcela disso são tributos estaduais e que o norte do país, por exemplo, a região do Amazonas, que é mais necessário a telecomunicações, é mais caro do que, por exemplo, em São Paulo. Então, essa questão de ser disponibilizado a um preço competitivo passa por essa revisão da tributação. Essa tributação também ela incide sobre a parte dos terminais, sobre a parte de smartphone.
Então, eu acho que tem dois caminhos que a gente precisa fazer. Falamos muito sobre a infraestrutura do 5G, mas não adianta toda essa infraestrutura estar montada e disponível se ela não é acessível ao consumidor. Que, de um lado, precisa ter essa redução da tributação para que o serviço seja um serviço mais barato, e, do outro lado, que o dispositivo também seja mais barato. Para isso, também passa pelo tema do custo do smartphone. Lá atrás, a gente teve o incentivo da Lei do Bem sobre o smartphone, que depois foi retirado, mas é algo que a gente precisa entender, ou seja, a gente tem que entender que o dispositivo de acesso à rede de telecomunicações é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de produtividade, é uma ferramenta educacional, é uma ferramenta, muitas vezes, de mecanismos de segurança. Se a gente começa a tratar isso, como bem disse o deputado, como uma necessidade básica e um direito do cidadão em acessar a uma conectividade de qualidade, a um preço acessível, talvez tenha um entendimento setorial de que a gente precisa também rever o custo da tributação sobre os dispositivos. Importante observar, voltando um pouco para o 5G, que essa queda natural do preço do dispositivo, ela vai acontecer, insisto, está acontecendo com uma velocidade maior do que a gente viu nas tecnologias anteriores, já está se falando no final agora deste ano, em termos de smartphones, a $150, sendo distribuído no mercado chinês, e se a gente conseguir diminuir essas barreiras tributárias e incentivar a produção local aqui no Brasil desses smartphones, eu acho que a gente pode almejar que já em 2021 a gente encontre smartphones nesse nível de preço aqui no mercado nacional. Perfeito. Bernardo, você me permite complementar a resposta do Leonardo? Claro, fique à vontade, por favor. Obrigado. Na linha do que você comentou aí sobre estudos internacionais e rankings, eu observei recentemente um relatório da Comissão Europeia chamado Digital Economy and Society Index. E aí lá tem um ranking de países, né, e o Brasil, ele tem um score de 39,7, e a Coreia do Sul, como eu mencionei agora há pouco, ela tem um score de 75,2. No meio do caminho entre esses países, né, estão todos do G20, mais alguns outros países, mas alguns países que estariam, vamos dizer assim, no mesmo nível do Brasil, do ponto de vista, talvez, de desenvolvimento econômico, como Turquia, Chile, México, né, seriam 3 exemplos aí que estariam mais próximos, vamos dizer assim, de uma realidade do Brasil. E acho que a pergunta é, o que esses países fizeram e que a gente poderia ter, não só em relação ao 5G, mas dentro desse conceito maior, né, de sociedade e economias digitais, o que a gente precisaria fazer para poder, talvez, chegar lá. Eu sei que algumas das coisas que eu vou falar aqui, e algumas já foram faladas no painel de hoje, mas talvez seja um resumo bom para a gente colocar aqui um ângulo, vamos dizer assim, a divisão sobre isso, não depende somente do poder público, do poder executivo, desculpe, depende de vários atores do poder público, né, e talvez aí uma ação coordenada e de forma multidisciplinar fosse na forma de um pacto, né, tecnológico para aumentar a produtividade, competitividade e desenvolver esse lado econômico e da sociedade no meio digital fosse necessário. Eu colocaria os seguintes aspectos, além do que o Leonardo Capdeville já colocou, que eu concordo plenamente, mas, assim, acho que a modelagem do edital do 5G em si, ele deve ser uma modelagem que incentive o investimento, e na linha do que foi a sua pergunta, eu vou um pouco mais longe. Existem modelos de uso de fundo setorial, como o Nilo falou, em outros países, que talvez a gente devesse copiar aqui. Eu sei que é difícil o que eu vou falar agora, não é comum, até porque não foi na realidade dos demais leilões, e isso depende, na verdade, como eu falei, de outros atores públicos e não só da agência e do Ministério. Mas, no caso americano, e a gente teve essa oportunidade de discutir isso numa live recente, no caso americano, eles lá têm um fundo setorial que é bastante robusto. O fundo setorial, por ano, aplica não só em infraestrutura, como em subsídio à demanda, ou seja, o acesso da população carente ao take-up dessa infraestrutura, mais do que todas as empresas hoje somadas no Brasil investem por ano, né? Então, em 2018, esse fundo aplicou cerca de 9,1 bilhões de dólares, se eu não estou enganado. O ano passado foi algo em torno de 8,6 bilhões de dólares, os números dados por ele nessa live que a gente teve a oportunidade de participar. E ele faz isso exatamente para poder prover infraestrutura em locais onde não há retorno econômico para as empresas, e mais, para aquela população carente que já participa de outros programas sociais do próprio governo,
ele tem um subsídio ali não só para a contratação de serviço, mas eventualmente até para a aquisição do aparelho, né, embutido, obviamente, na contratação do serviço. Então, perceba que lá o modelo, na Coreia e em outros países, o modelo privilegia muito mais o incentivo às empresas a terem menos obrigações na contratação, na compra do espectro, e ter a liberdade de aplicar esses investimentos da forma, dentro da estratégia que elas melhor percebem que pode trazer mais receita. Essas receitas aumentam a contribuição do fundo, né? Então, e esse fundo, ele é tão robusto que ele passa a ser aplicado exatamente para aquela parcela da sociedade, nas regiões onde tem carência de infraestrutura, para você fazer não só, então, a construção de infraestrutura, como também o subsídio à demanda. Então, eu acho que a gente tem que, tem que ter um debate, pelo menos tentar exaurir essa possibilidade no Brasil, que é fazer um leilão onde a gente possa ter, talvez, uma modelagem que incentive cada vez mais investimentos, por sua vez, mais irriga o fundo. Esse fundo, inclusive, hoje, como foi comentado pelo Nilo, ele está ultrapassado, ele precisa ser remodelado. Nessa remodelagem, inclusive, poderíamos tirar a tampa daquilo que é a transferência que vem do Fistel para ele, né? Hoje tem uma parcela do Fistel que vem para o FUST, essa tampa poderia não existir ou, eventualmente, esse valor ser maior, preservando, obviamente, aquilo que é usado pelo Fistel para o orçamento da Anatel, para subsidiar o orçamento da Anatel, e aí a gente ter ali um fundo robusto que vai prover esse tipo de incentivo. Porque no Brasil, a realidade nós temos uma moeda mais depreciada do que o dólar, os investimentos estão atrelados a dólar, e a gente precisa incentivar de forma cíclica o uso dessa tecnologia, para aí sim, como eu falei aqui, talvez nesse ranking, o Brasil subir várias posições de uma forma talvez até mais rápida. E isso tem que ser feito de forma conjugada com o todo que já foi falado aqui hoje, que é a questão da lei das antenas, a redução da carga tributária, porque no final do dia a carga tributária é uma barreira de entrada para essa população mais carente. Pensando que eles utilizam hoje muito mais a modalidade pré-paga dos nossos serviços móveis, por exemplo, a cada R$10 que ele coloca de recarga, entre R$4 e R$5 fica nos impostos, né, tributos e etc. Então, ele fala com R$5, 5 e alguma coisa. Então, acho que a carga tributária é sim uma barreira de entrada. Essa questão dos postos que eu falei na primeira fala também é uma questão fundamental para a gente tornar granular essa cobertura do 5G, que vai depender muito da Small Cells. Foi falado aqui também sobre a questão do Fistel para a IoT e, eventualmente, até estendendo isso para as Small Cells, porque, novamente, vai ser fundamental. E, como eu falei, eu acho que o uso do fundo público no Brasil passa a ser um mecanismo mais do que necessário. Eu acho que a gente precisa ter a chance de fazer o que a gente não teve na telefonia fixa, talvez, ou até na móvel, que é você massificar isso com o uso do fundo público, como fazem outros países. Essa era a contribuição que eu queria fazer à fala do Leonardo, que eu acho que foi perfeita. Perfeito. Cadu... Posso só dar uma complementação rápida? Claro, por favor. Uma que é muito importante para essa infraestrutura, para fazer toda a cobertura da rede, é que o leilão de blocos de radiofrequência seja destinados também em blocos para pequenas operadoras e PPPs, que dessa forma a gente vai conseguir garantir uma competição e oferta de serviços em todas as regiões do Brasil, mesmo aquela onde as grandes operadoras não têm interesse, tá? Só essa complementação rápida. Perfeito. Eu ia complementar, Cadu, sua fala, que me veio a lembrança de que a gente tem uma PEC, que ainda está no Senado, que acaba com os fundos, né? A PEC dos fundos, que tira todos os fundos que não estão previstos na Constituição, que, de certa forma, vai contra a sua fala, diria até o seu apelo. Bom, o assunto ele é muito instigante, mas a gente já vai ir para quase 1h20 de webinar, e eu queria pedir para cada um dos senhores fazer as considerações finais, por favor, começando pelo Nilo. Claro, Bernardo, obrigado. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade do Jota e do Syntele Brasil desse webinar, é muito interessante. Eu queria aproveitar e já pegar carona nas últimas coisas que o Cadu falou, inclusive. Existe um projeto de lei de mudança do nosso fundo setorial que serve exatamente para fazer todas essas coisas que ele comentou, né, de tentar ampliar a infraestrutura em áreas não interessantes, inclusive subsidiar a demanda,
que é uma das principais características do país, né? Não adianta a gente ter infraestrutura se a população não consegue pagar pelo serviço. Então, dado tudo isso que a gente tem, todas essas condições de contorno, a mudança desse fundo é de extrema importância. Teve um projeto que está muito bem escrito, está muito bem estruturado, que saiu da Câmara dos Deputados no final do ano passado, ela está hoje no Senado Federal. É um projeto que tira as amarras que existem hoje na legislação e realmente tornam viável a utilização do fundo. A Anatel já falou diversas vezes também publicamente o apoio integral a esse projeto para que ele ande bem, que seja aprovado logo, exatamente para destravar esses fundos que a gente tem para poder fazer essa ampliação. Ele é uma estratégia, não é a única, né? Quando a gente fala da parte de leilões, pelo menos na visão da Anatel, as necessidades de infraestrutura do país são muito grandes, então não é numa tacada só que a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas, né? É uma coisa paulatina e a gente tem que ir expandindo isso com o tempo. Então, leilões são oportunidades de fazer isso, termos de ajustamento de conduta com as empresas são oportunidades de tentar fazer isso, o nosso fundo setorial seria uma grande oportunidade de fazer isso também, então é por isso que a gente insiste tanto na necessidade de mudança legislativa com relação a ele, porque é a composição de tudo isso que permite com que a gente consiga, ou pelo menos vai permitir que a gente consiga expandir mais rápido a infraestrutura, né? A gente tem andado a passos relativamente largos com o nosso desenvolvimento desde a privatização do setor em 98, mas sem dúvida nenhuma a gente tem muito o que fazer ainda, né? O nosso diagnóstico setorial mostra os nossos gaps todos, são muitos, são relevantes, a gente precisa colocar investimento em cima dessas áreas, e investimento tem que ser feito com incentivo para isso acontecer, né? A gente não adianta esperar que o setor privado sozinho vá resolver os nossos problemas de infraestrutura. A política pública é essencial em boa parte dessas áreas, e ela vem associada, obviamente, estratégias interessantes de uso de recurso público para que isso aconteça. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade, Bernardo, obrigado a todos, e uma saudação especial a todos os meus colegas participantes aqui de painel. Obrigado novamente. Obrigado a você, Nilo. Otto, por favor, suas considerações. E também agradecer a oportunidade de participação desse webinar e complementando essas falas anteriores sobre a necessidade de fundos setoriais e a sua fala também, Bernardo, sobre a existência da PEC que extingue os fundos. Esse projeto que o Nilo comentou, ele é um projeto que é muito semelhante a uma minuta que a área técnica do Ministério já possuía, que pretendia apresentar como uma proposta de projeto de lei pelo Poder Executivo. Essa proposta, ela tem a ideia do uso do fundo como um fundo garantidor, sobretudo para projetos para atender áreas carentes e também com um mecanismo de melhor gestão, para que se possa efetivar o uso do fundo. E esse projeto está sendo relatado pela senadora Daniela Ribeiro, e ela também já tem uma emenda de preservação do fundo, que essa PEC, ela prevê que, caso seja aprovado com status de lei complementar, o fundo possa permanecer, e ela já apresentou uma emenda nesse sentido. Então, temos expectativas positivas para que, com essa reestruturação do FUST e seu efetivo uso, mesmo com o advento da emenda constitucional, a gente consiga utilizar o fundo para a finalidade que ele sempre foi criado, que é a expansão do serviço, sobretudo nas áreas mais remotas do país. Cumprimento os participantes, agradeço, bom dia a todos. Obrigado, Otto. Deputado, por favor, suas considerações, já pedindo desculpas, porque infelizmente o tempo é muito curto, gostaria de falar mais pouco, mas... Pois é. Bom, eu quero cumprimentar aí a Jota, viu, Bernardo, em seu nome, foi muito bom. Anotei bastante coisa, aprendi bastante com vocês, né, porque no parlamento a gente trabalha com dezenas, centenas de assuntos e sempre é muito bom a gente discutir essa nova etapa, né, que é o 5G, que é tudo
Ainda nós temos ainda muitas perguntas, né? Porque é um assunto bastante novo, mas eu fiquei muito satisfeito pela qualidade técnica desse debate, aprendi bastante, tenho certeza que aqueles que acompanharam também puderam ter uma visão bastante oportuna dos desafios, das oportunidades e também das necessidades, dos benefícios do 5G. E eu queria, para ressaltar as questões que eu considero absolutamente estratégicas aí, que nós fizemos hoje, um resumo disso tudo que nós dissemos aqui. A questão das antenas, que é absolutamente estratégico, hoje, em vez de 2 anos, né, passaria a 90 dias, temos que dar foco nisso, isso é fundamental, porque, como vocês disseram, o 5G vai exigir 5 a 10 vezes mais antenas do que nós temos hoje. Se hoje já está difícil, imagine com o 5G. Então, isso é absolutamente fundamental, não vai gastar nada, é uma questão realmente a gente aprovar essa legislação, e eu acho que todo mundo vai ganhar. A outra questão é a desoneração realmente dos sensores, isso é fundamental para que a gente tenha aí a questão das tecnologias M2M no Brasil, né, a internet das coisas efetivamente tenha a viabilidade, inclusive econômica, de ser instalada no Brasil, o que é essencial. A questão dos fundos, que foi dito aqui, é um erro, né, do governo, dos governos que nós já tivemos aí, porque o fundo que era para financiar, como vocês bem disseram, as áreas onde não tem interesse econômico, não há viabilidade econômica, né, para o Brasil poder crescer de uma forma muito mais homogênea, né, e atender aquelas regiões onde não fecha a conta, vamos dizer assim, para as operadoras, né, mas infelizmente os fundos do Brasil têm sido meramente arrecadatórios, os leilões, os fundos, é uma pena, nós perdemos a oportunidade de avançar ainda mais. Mas acho que tem tempo de corrigir isso, está lá no Senado, eu também tenho uma proposição que está na Câmara com esse objetivo. E uma outra questão o fundo garantidor, que foi dito aqui, as pequenas operadoras têm um papel importante nessas regiões com menor viabilidade econômica, e a grande dificuldade das operadoras, das pequenas operadoras, é que elas não conseguem ter nada como garantia, porque elas trabalham com fibra ótica, que é um equipamento enterrado, e isso os bancos não aceitam, então eles não conseguem financiamento dos bancos. E se nós tivéssemos, segundo o cálculo do próprio Ministério de Telecomunicações, se nós tivéssemos 1 bilhão de fundo garantidor, que o governo não gasta, ele apenas põe como uma garantia para financiamento desses mais de 10 mil pequenos operadores do Brasil, isso poderia alavancar um valor superior a 10 bilhões de investimento. E exatamente onde o Brasil está precisando mais, quer dizer, deixamos também de aproveitar essa grande oportunidade. Uma outra questão que nós precisamos insistir para que o Ministério da Economia entenda isso, que ele não vai gastar e vai potencializar, vai melhorar o desenvolvimento econômico e social do país. A outra questão é a utilização do satélite geoestacionário, também estamos cobrando do governo, o Brasil investiu aí mais de 2 bilhões de reais num satélite que dura 17 anos, já perdemos quase 3 desses satélites, porque ele tem uma bateria que vai acabar, e nós ainda não conseguimos trazer esse benefício para a sociedade brasileira, e ele poderia trazer aí internet para mais de 20 milhões de brasileiros que estão nas regiões mais distantes, e em especial nas zonas rurais. É uma solução muito mais, vamos dizer, já houve investimento, mas nós precisamos agora colocar isso, as antenas aqui embaixo para conectar. E, infelizmente, isso ficou travado por diversas coisas, inclusive na justiça, por uma liminar, e nós entendemos que isso precisa beneficiar o Brasil efetivamente, e nós precisamos que o governo brasileiro dê a atenção devida para transformar esses investimentos em benefícios econômicos, infraestrutura e oportunidades de desenvolvimento do país, em especial na zona rural. E o fortalecimento do BNDES, que é um grande e importante banco de financiamento de longo prazo no Brasil, que infelizmente também o governo brasileiro não tem dado atenção, ao contrário, ele tem só retirado os recursos do BNDES, que é o principal financiador de infraestrutura e de projetos de longo prazo no Brasil, tanto de telecom, quanto da questão de energias renováveis, energia solar, energia eólica. Então, são algumas questões, o governo vem acertando em várias coisas, mas lógico, é preciso essa atenção especial, não apenas do governo, mas do parlamento, para dar atenção a essa questão estratégica.
muito obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez aí pela colaboração, né, na discussão de um tema tão relevante e tão estratégico para o Brasil. Muito obrigado, senhor deputado. Cadu, suas considerações finais, por favor, e como instinto de repórter, eu sempre tenho mais uma pergunta para fazer, e eu queria saber do senhor, dentro das suas considerações, como que vai ser a participação da Oi no leilão? Ela vai ter, como que vai ficar isso? Bernardo, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Como considerações finais, eu colocaria que o momento é muito oportuno para a gente revisar tudo isso que a gente debateu aqui hoje nesse painel. A questão da retomada econômica que vai vir agora, nesse período, se é que podemos falar de pós-pandemia já, eu acho que é muito oportuno a gente, de fato, questionar o status quo, né? Eu acho que aqui foram colocados diversos pontos do que poderia ser feito para exatamente o Brasil se reposicionar na questão da economia digital. E lembrando que essa questão da conectividade, ela é o alicerce para você desenvolver outras políticas públicas. Então, estamos falando aqui de saúde, segurança, principalmente educação, né, que a gente está vendo aí no pós-pandemia, durante a pandemia como uma questão crítica também. Então, a conectividade, ela é essencial, né, dado inclusive via decreto, um serviço essencial para ser alicerce dessas outras políticas públicas. Então, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente questionar esse status quo, eventualmente ser disruptivo nessa remodelagem de algumas questões aqui que eu comentei, inclusive, hoje, e eu acho que, assim, temos que fazer isso agora, na preparação para o edital do 5G, né, e esse é o momento. Com relação à sua pergunta, a participação da Oi ainda não está definida com relação ao edital do 5G. Nós temos diversos movimentos aí acontecendo de market sounding, para alienação da nossa unidade móvel, mas também temos, sim, a opção de olhar isso por um outro ângulo, né, porque não tem nada ainda definido, isso vai depender muito da nossa Assembleia Geral de Credores, que deve ocorrer agora em setembro, e aí nós vamos ao longo, obviamente, do final do ano e do início do ano que vem, definir como será a nossa participação. Lembrando que mesmo na questão do serviço fixo residencial que nós temos hoje com a fibra, o uso do espectro para prover parte desse serviço residencial também é necessário. Então, como lá no edital do 5G, como o Nilo falou, tem outras sobras também, existe interesse da Oi de deter espectro, né, de manter espectro para o provimento de serviços naquilo que seria a banda larga residencial via a radiofrequência. Então, a participação da Oi eu diria, uma participação provável no edital do 5G, sim, devido a das análises, das alternativas de estratégia que nós temos no provimento de banda larga, seja ela móvel ou fixa. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Thiago, por favor. Bernardo, gostaria de agradecer o espaço da participação desse evento, tá? A Sercontel, ela continua, eu sei que essa semana teve algumas notícias com a Sercontel, mas ela continua levando infraestrutura e qualidade a todos os seus clientes, tá? Então, até que a gente receba alguma das diretrizes desse possível comprador, a Sercontel ela vai continuar seguindo o seu planejamento estratégico e, a princípio, a gente participa, sim, desse leilão de frequência, tá bom? Beleza, obrigado. Então, muito obrigado. Leonardo, por favor. Obrigado, Bernardo. Bom, realmente foi um grande prazer. Eu queria finalizar aqui com uma constatação e uma reflexão. A constatação é que a gente pode observar cada vez mais uma voz unissona e convergente de todos os atores que participam do setor de telecom. Nós estamos vendo aqui ministério, agência reguladora, operadoras, o deputado representando o parlamento, em que há uma forte convergência no sentido dos desafios, mas também das oportunidades. A reflexão é o que nos falta, uma vez que todos nós concordamos com esses dois tópicos, os desafios a serem vencidos e as oportunidades a serem capturadas, com que essas coisas realmente aconteçam e que a gente possa trazer o restante dos atores, como foi aqui bem citado o Ministério da Economia e outros entes importantes do governo executivo, mas também a própria sociedade, para que a gente faça com que essa constatação que a gente está tendo aqui, esse alinhamento e convergência, ele chegue de uma forma mais forte, a ponto da gente fazer com que essas mudanças aconteçam. Então, precisamos agora ser mais promotores dessa importância que a telecom tem,
nesse cenário que a gente está vivendo agora e futuro, e o quão ele é importante para o país. Então, a reflexão que eu queria fazer é o que nos falta para que a gente consiga contaminar o restante da sociedade, para que essa certeza que a gente tem da nossa relevância, de fato, ela se torne uma realidade. Mas muito obrigado a todos e parabéns pela participação de todos aí no painel, foi simplesmente excelente. Muito obrigado, senhores, e obrigado principalmente a você que nos acompanhou aqui até agora. Hoje nós discutimos os desafios da infraestrutura para o 5G, e este debate contou com a parceria do Sinditele Brasil com o Jota. Lembrando que o painel Telebrasil 2020 acontecerá nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. O evento será 100% online e contará com a presença dos maiores expoentes do setor e autoridades de telecomunicação. A todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até o próximo webinar.